Opa, se você chegou até aqui, você já deve estar querendo entrar no mercado de trabalho na área de programação, né? Quer aprender a programar e às vezes está fazendo uma faculdade, mas não está aprendendo, ou está demorando demais, ou já tentou por conta própria, não está indo, não está dando certo, né? E aprender programação não é tão difícil. É bater cabeça, é entender conceitos novos, e assim que você vai começando a entender os conceitos novos, o aprendizado vai ficando menos difícil, né? Com o tempo, com a internalização de alguns conhecimentos que você vai pegando, você começa a ter mais facilidade no aprendizado, tá? Então, assim, essa mentoria que eu criei, esse método que eu vou abrir para vocês aqui, ela é para quem é do zero, para quem não sabe nada de programação. Mas eu tenho alunos que já sabem um pouco de programação, que já estudou Python, que já começou a estudar JavaScript, começou a estudar PHP, Java, todas essas linguagens eu tenho alunos. Só que por algum motivo, ou sentiram alguma dificuldade na evolução, ou viram só na faculdade e não foi para frente, não consegue aprender, fixar conhecimento, né? Esses alunos, eles pulam algumas coisas que eu coloco aqui, né? Eles não precisam, às vezes, passar pela base, pela lógica de programação. Eu coloco exercícios para entender o momento deles, alguns a gente tem que dar uma volta, voltar um passo atrás e ensinar lógica de programação para eles, né? Novamente, mas não tem problema, isso aí a gente vai vendo, é uma mentoria, né? Individual, inclusive. Então, se você está com algum tipo de dificuldade, eu estou aqui para ajudar você, para tirar essa dificuldade de você, para ajudar você a ultrapassar essa dificuldade. Eu não vou ser o seu professor, eu vou ser o seu mentor. Você vai estudar as teorias, vai tentar praticar, eu vou tirar suas dúvidas, eu vou te ensinar de uma maneira diferente para você fixar o conhecimento, vou te dar conselhos, vou te dar o caminho. Você vai ter acesso ao meu WhatsApp para a gente conversar fora das sessões também, não tem problema. Às vezes você está estudando, por um exemplo, um sábado à tarde. E a nossa sessão vai ser só na terça, quarta-feira da próxima semana. Aí você fala, Fernando, eu estou com dificuldade aqui de alguma coisa e eu te ajudo, tá? Na medida do possível. Às vezes eu estou com outro aluno, às vezes eu estou, óbvio, né, em algum churrasco, alguma coisa assim, ou só descansando. Se eu estiver disponível na hora, eu respondo na hora. Se eu não estiver disponível na hora, assim que eu tiver disponibilidade, eu respondo, tá? Hoje mesmo que eu estou gravando esse vídeo, não tinha sessão de um aluno meu que vai ser só na próxima segunda. Mas ele estava com dificuldade no WSL2 lá e eu fui com ele, entrei com ele no Google Meet e a gente resolveu, tá? Questão dos 30 minutos ali, 40 minutos, a gente resolveu o WSL2 dele. Instalamos o Node, instalamos o GitHub para ele, o Git para ele e tudo mais. Então, assim, é uma mentoria que tem uma sessão por semana, dura 6 meses, tá? Mas não é só na sessão que a gente conversa. Como mentor, eu estou disponível através do WhatsApp, às vezes, dependendo da disponibilidade, eu posso te atender no Google Meet fora das sessões, para alguma dúvida pontual, para algum conselho de carreira, se for o caso, tá? Eu tenho um aluno, por exemplo, que ele veio para aprender a programação, falou, não, cara, eu comecei a aprender, mas tá difícil demais e tal. E eu fui passando exercícios para ele, né? Com 2 semanas que ele estava comigo, eu falei, cara, você já pode tentar a primeira vaga de júnior. Agora ele está tentando, tá? Ele não conseguiu ainda, mas já começou a se candidatar. Ele já trabalha em outra empresa, em outra área, né? E agora ele está tentando, é, com a tentar aplicar, tá tentando aplicar para uma vaga de júnior. Por quê? Ele tinha a síndrome do impostor, que todos nós temos, inclusive eu que sou sênior, tenho 22 anos de programação, eu tenho síndrome do impostor. Tem dia que eu falo, pô, os meus alunos, será que eu vou dar conta de ensinar eles e tal? Mas eu sei que eu sei, sabe, programar, eu sei Git, GitHub, Scrum, Docker, sei PHP, JavaScript, TypeScript, entendo um pouco de Elixir, entendo um pouco básico de Java, Python também, Go eu gosto da linguagem, estudei um pouquinho, mas não pratiquei. Então, assim, eu tenho uma vivência, que eu sei que eu tenho conhecimento técnico bastante avançado em algumas coisas, em GCP, em filas, em functions do GCP, por exemplo, e tal, mas a síndrome do impostor bate para todo mundo, tanto para sênior quanto para júnior, quanto para pleno. E esse aluno, foi só eu falar para ele assim, eu vi que ele tinha um conhecimento já razoável, para júnior principalmente, né? Eu falei, cara, aplica, vai aplicar porque você está no mercado. E agora a nossa mentoria mudou o foco, então eu estou ensinando para ele as coisas que eu não sabia, que é Git, GitHub, Docker, o Scrum eu já sabia um pouquinho, mas o Scrum, eu vou entrar agora na explicação dos detalhes aqui, não é tão necessário, é só para ser um diferencial no seu currículo, tá? O Docker também é para ser um diferencial, é para quando um recrutador pegar 10 currículos de um candidato à vaga, aquele que tiver um pouquinho mais de coisa, eh, são todos júniores, ninguém tem experiência, que ele tiver alguns conhecimentos técnicos ou de metodologias diferentes dos outros, ele vai conseguir a vaga. Por isso que eu botei
essa metodologia e essas tecnologias, essas metodologias, essas tecnologias aqui, tá? É para diferenciar dos outros candidatos. Eu, quando estava contratando, fazia entrevistas técnicas nas empresas que eu passei, os candidatos todos eles sabiam um pouquinho de JavaScript ou PHP, dependendo da empresa que eu estava, era PHP ou outra era JavaScript. Mas essas outras coisas, poucos candidatos sabiam, pouquíssimos. Eu vi assim, de 100 candidatos, 2 sabiam. Então, assim, a sua chance aumenta. Não depende só disso, depende de todo o comportamento da entrevista, né? De dedicação sua, de estudos, de conversa na entrevista, de ter o feeling com o recrutador, né? Então, assim, na parte técnica, apesar de passar, às vezes você não passa na entrevista teórica, assim, com o recrutador. Isso também a gente pode conversar, no seu momento de começar a se candidatar, Fernando, candidatei, vou ter uma entrevista amanhã, cara. Vamos fazer uma sessão? Cara, a gente abre uma sessão extra, não tem problema não, tá? É para te colocar no mercado, tá? Eu vou deixar você disponível para o mercado em 6 meses essa mentoria. Se você não sabe nada, é em 6 meses. Se você sabe alguma coisa, pode ser antes. A gente pode avançar para algumas coisas. Tem um aluno que a gente vai avançar para o banco de dados NoSQL, né? Para o MongoDB. Não está aqui, tá? Porque isso aqui é para o padrão de quem não sabe nada e vai entrar no mercado. Vai aprender a programar. Então, se você já sabe alguma coisa, a gente conversa e adapta, tá? Então, essa é a mentoria padrão para quem não sabe nada. Eu vou explicar ela aqui, quais são os tópicos que a gente percorre, tá? E se você quiser uma diferente dessa, me manda mensagem no WhatsApp, o link está aqui embaixo, e a gente vai conversar, e se for o caso, a gente continua, tá? Se não, eu monto um caminho para você segue o caminho sozinho, se você não gostar da proposta comercial, que eu possa te fazer em algum momento. Mas se você sentir confiança de seguir sozinho, sinta-se à vontade. Eu não estou aqui só pelo dinheiro, eu estou aqui para mais gente entrar na área de programação, tá? Eu quero ser um mentor de gente boa que vai entrar no mercado. Então, eu vou me dedicar ao máximo para te deixar você o melhor possível. Eu quero te colocar no mercado como um júnior nível 3 quase. É um júnior que já tem uma certa... Você não vai ter experiência profissional, apesar de a gente simular o dia a dia da empresa nessa mentoria, eu vou simular com você um Git pull, Git push, como se a gente estivesse trabalhando no repositório, em arquivos diferentes, mesmo arquivo. Vou simular uma daily, uma planning com você, tá? No Scrum. Então, assim, eu vou simular a empresa, mas você não vai ter experiência profissional. Mas seu conhecimento técnico já vai ser de um nível 3, um júnior nível 3, tá? Então, dependendo se você já sabe alguma coisa, pode até avançar um pouquinho disso, falando a nível de conhecimento. Mas essa questão de nível júnior nível 3, pleno 1, depende da empresa que você vai contratar. Eu tive empresa que eu trabalhei como pleno que fazia mais que na outra que eu trabalhei como sênior, tá? Inclusive, sênior só faz mais burocracia do que codifica, né? Burocracia. Escreve muito documento e codifica de menos. Enfim, vamos lá, senão o vídeo fica longo demais. Eu começo, se você não sabe nada, eu começo pela base, que é a lógica de programação. Ensinar o aluno a fazer o quê? A pensar. Primeira coisa, material que tem, é a mentalidade de programador sênior. O que é essa mentalidade? A mentalidade de buscar a solução das coisas, de buscar o conhecimento, de como buscar, né? Porque às vezes você fala assim, estou com dúvida no while. Tá, mas que dúvida que você está? Você está na condição? Porque você entrou no loop infinito? O que aconteceu? Então, assim, você já começa a destrinchar melhor os problemas, tá? Então, essa mentalidade de programador sênior, eu começo a fazer você destrinchar melhor os problemas e buscar o conhecimento de forma mais assertiva. Então, quando você for fazer uma pergunta para mim, ou para outra pessoa, ou buscar no Google, você já vai mais assertivamente, tá? Então, essa mentalidade, eu começo a trabalhar ela com você. Tem uma aula dela gravada me falando o que é, e eu vou trabalhando ela, toda essa parte de raciocínio, mentalidade, eu vou trabalhando ela ao longo do curso inteiro, tá? Então, os exercícios, eu passo exercícios com interpretação dúbia, às vezes, para que você possa ter uma ou duas conclusões diferentes e ter que vir me perguntar ou fazer daquilo que você entendeu melhor, que você acha que é mais certo. A maioria das vezes não vai ter uma resposta errada, vai ser só para entender onde está indo o raciocínio. E os dois podem ser bons, dependendo do exercício, pode ser do caminho a seguir, tá? Então, isso eu trabalho durante a mentoria inteira. Todo exercício, basicamente, vai ter algo assim. Todo exercício não. Todo final de sessão que vai ter 10 exercícios a fazer até a próxima sessão, você vai ter exercícios ali no meio que vão tratar disso com você. Vai tratar da mentalidade de programador sênior, de raciocínio lógico. Essa mentalidade de programador sênior, eu cito que é a mentalidade hacker, que é a mentalidade de perguntar o porquê. O porquê das coisas. Por que eu tenho que escrever esse comando aqui? Por que esse comando existe dessa maneira? Às vezes, a gente não sabe tudo disso, né? Óbvio. Mas às vezes essa curiosidade te leva a olhar dentro de um framework como que determinada coisa foi construída, tá? Você pega o Express.js, você pega o Nest.js
para Node, você pega um Laravel, um Lumen da vida para PHP, né, um e-framework para PHP, você olha por dentro dele, você entende muita coisa, é uma enciclopédia aberta, tá? Os códigos são disponíveis, você consegue aprender muito ali dentro. Então, essa mentalidade eu vou ensinando você ao longo da mentoria, tá? Aí depois raciocínio, pensamento lógico, que é o que a gente vai fazer. Programar é raciocínio lógico o tempo todo, é pensar nas possibilidades, nas coisas lógicas do problema que você está resolvendo e das soluções que você está resolvendo. Você vai casar os dois e vai tentar sempre falar, cara, por esse lado aqui, por esse caminho lógico, talvez eu tenha mais trabalho agora, mas para o usuário fique mais simples, ou para o usuário tenha mais garantia, ou ao contrário, por aqui eu faço mais rápido, mas para o usuário talvez não fique tão assertivo, enfim. Então vai tendo essas coisas e as tomadas de decisões que vão vir com isso, tá? Então você vai aprendendo isso ao longo da mentoria. Aí aqui a parte básica da lógica de programação, né? Que é a entrada de processamento de dados, aí eu vou entrar em algoritmos, né? Que é o que são. Se você não sabe nada de programação, zero, e não sabe nada de inglês, a gente vai começar a ver as coisas aqui para baixo em Portugal, que nada mais é que a simulação da linguagem de programação em português, né? Então, para facilitar seu primeiro aprendizado, seu primeiro contato com as estruturas de controle, com variáveis, constantes, essas coisas, a gente faz em português, para você não ter que aprender um pouco sobre programação e já ter que aprender inglês que você não sabe nada às vezes. Então, eu começo por aqui. Se você já sabe um pouquinho de inglês, a gente faz tudo isso aqui para baixo já na linguagem que você escolher, que for JavaScript ou PHP, né? Mas, enfim, esse aqui é um caminho alternativo caso você realmente não saiba nada. A gente vai entrar em variáveis, escopos de variáveis, mas o escopo vai ser lá no JavaScript, não aqui. O que são variáveis, para que serve, como utilizar, constantes também. Aí os tipos primitivos de dados, que são os tipos básicos, né, das estruturas de dados. Depois a gente vai avançar lá no JavaScript ou PHP para tipos mais modernos, para tipos que são, no caso do JavaScript, tipos que são são objetos, né? No string é também um objeto, essas coisas. Então a gente vai avançando nisso, tá? Aí a gente entra para estruturas de decisão. Aqui você vai ver o negócio do Portugal que eu falei, que tem o se. Nas linguagens de programação é o chamado if, né? O famoso if. Então se você não sabe nada de inglês, zero, a gente começa pelo se. Começa pela escolha, tá? Depois a gente avança para o if, para o switch. Assim que você fixar, que você entender essa palavra, que é uma palavra-chave, a gente modifica ela para inglês para você começar a fixar também. Mesma coisa na estrutura de repetição. Tem o enquanto, que é o while, tem o para, que é o for, e tem o faça enquanto, que é o do for, que é muito legal, porque todas essas duas primeiras aqui, enquanto e o para elas executarem o bloco de comando que está dentro dela, ela tem que passar pela condição antes. E o faça enquanto, ou do for, ele só vai, primeiro, ele vai executar o bloco de comandos interno, e depois ele vai fazer a condição. Ou seja, pelo menos uma vez, aquele bloco de comando interno vai ser executado. Muitos programadores já avançados não sabem disso. Então faz gambiarra antes, muda um condicional logo antes de entrar no while para poder ele entrar ao menos uma vez na execução. E lá dentro ele trata de novo a condição, e se for o caso ele sai. E não precisava de fazer isso, fazer uma gambiarra. A gente vive de gambiarra no mercado, né? Mas tem algumas que não tem necessidade. Tem um comando que ajeita isso para você, mas pouca gente sabe disso, tá? E todas as linguagens basicamente tem isso aqui. E também a gente, para cada item desse aqui, a gente fazendo exercícios, tá? Eu vou fazer exercício com você de variáveis, constantes. Tem exercícios teóricos que você vai ter que selecionar alguma resposta, tá? Então, essa parte básica, a gente bate nela ali 1, 2 sessões no máximo e já parte para o conhecimento mais técnico logo abaixo aqui depois, tá? Então, isso aqui é para você começar a entender e a gente vai trabalhando isso juntamente com tudo que eu falei aqui, mentalidade, ao longo da mentoria. Então, eu não fico parado ensinando você uma coisa até você decorar. Não quero que você decore, quero que você aprenda. Então, você vai aprender que jeito? Com as repetições passadas. Você vai usar um if hoje, e amanhã você vai usar de novo. Talvez depois de amanhã você não consiga estudar. Daqui 3 dias você consegue estudar e você vai relembrar, vai praticar de novo. Então, e se você não usar, eu vou passar exercício para que você use o conhecimento que você aprendeu alguns dias atrás, para você ir fixando, tá? Então, eu uso o método de repetições passadas sem você perceber a maioria das vezes, tá? Os exercícios são pensados para que você consiga praticar e fixar conhecimento sem que você pense, nossa, eu tenho que decorar. Não, você não vai precisar fazer isso, tá? Eu vou fazer com você um git pull hoje, um git push hoje, amanhã eu falo, ô fulano, eu subi um código lá no seu repositório, baixa ele aí no seu computador, dá uma olhada nele e corrige para mim que eu subi ele com erro lá. E esse erro vai ser de propósito, na maioria das vezes. Ou, por exemplo, você subiu um código, eu baixei aqui, corrigi, ou fiz melhorei ele um pouquinho, ou dei uma segunda possível solução. E subo lá para o seu GitHub. Aí eu falo para você, fulano, eu subi um código do seu GitHub lá, baixa ele na sua máquina para você dar uma olhada, pra você ver se entende. Se você ficar com alguma dúvida, me chama que a gente conversa, tá?
Então, isso tudo é no dia a dia. Apesar de eu ter aqui as aulas de Git, GitHub, vai ser no dia a dia que você vai começar a fixar. Você não vai decorar parâmetro por parâmetro, essas coisas, tá? Então, é uma mentoria individual e que eu trabalho com você ao longo do tempo, tá? Aqui na loja de programação, na base, tem aqui uma coisa que eu trabalho com você, que é a comunicação e a compreensão. Porque se eu falo uma coisa e você entende outra, a culpa não é sua, a culpa é minha. O responsável pelo seu entendimento que você tem sou eu. E vice-versa. Então, se eu entendi uma coisa que você falou errada, o responsável não sou eu, é você. Então, a gente vai trabalhar isso, porque às vezes um cliente, o seu chefe, o dono do produto pede para você, cara, eu quero botar o campo e-mail, mas eu quero que não valide o e-mail. E você entende alguma coisa diferente disso, entende que é para validar e-mail só .br, por exemplo. E você faz isso e vai gerar retrabalho. Por quê? Vai passar, você vai fazer, vai para deploy, vai passar pelo tester, né, se tiver um QA. Se tiver, ele vai devolver para você, você vai ter que refazer. Se não tiver, vai para produção. Já em produção, o cliente vai falar, pô, não é assim que eu quero, tal, vai ter que voltar, retrabalho, não sei o quê. Então, assim, a compreensão, a comunicação que é necessária, eu trabalho isso com você. Como eu falei, nos exercícios, às vezes vai ter algumas coisas com interpretação meio dúbia, interpretação que você pode ter duas respostas diferentes e as duas podem ser válidas, ou não, tá? Então, eu vou trabalhando isso com você, tá? É uma coisa que você precisa, claro, desde cara, saber é que você vai estudar o resto da sua vida. Você vai aprender agora a programar um pouco, básico ali, para entrar no mercado, aí você vai querer avançar, vai querer ficar mais, subir para nível pleno, nível sênior, tá? Você vai querer aprender outra linguagem. Você está trabalhando hoje, por exemplo, na área bancária e muda para uma área médica. Você tem que adquirir conhecimento sobre a área médica para você fazer sistemas, tá? Você não vai virar um médico, não vai virar um enfermeiro, mas você vai ter que aprender algumas coisas básicas ali. Então, o programador sempre vai estar estudando. E para isso, uma coisa muito boa, um hábito muito bom que você pode adquirir, se você não tiver ainda, é leitura. Pode ler leitura romance, pode. Pode ler ficção, pode. Mas tente ler coisas técnicas às vezes, tá? Ficção é muito bom, porque trabalha muita imaginação, romance também, mas a ficção é muito, são provavelmente ficções distópicas e tudo. Então comece a ler, a praticar a leitura, tá? Para você começar a entender, a compreender as coisas melhor, se você tiver algum tipo de dificuldade, para você se expressar melhor, isso é sempre bom, tá? Isso é um conselho, mesmo que você não vá virar programador, que você não queira isso, é um conselho de vida. Então a compreensão, a comunicação é muito bom. Beleza? Passando essa parte básica aqui, que é poucas sessões, 2 no máximo, a gente não perde muito tempo nela. A gente já começa a cair aqui em GitHub. Ah, Fernando, eu quero aprender a programar, não quero saber outras coisas não. Cara, você pode aprender JavaScript tranquilo, não tem problema. Mas se você não souber essas coisinhas que estão aqui para baixo, isso não vai te diferenciar dos outros concorrentes, a vaga que você está pleiteando, tá? O que vai diferenciar você, além da conversa lá com o recrutador, são esses conhecimentos extras que você tem. Isso demonstra duas coisas. Que você realmente está buscando entrar no mercado de uma maneira melhor, que você tem curiosidade, né, que você busca aprender as coisas por fora, não depende só da empresa, pedir essas coisas. Você chegar no seu primeiro emprego sabendo Git, GitHub, Scrum, Docker, você diferencia dos outros candidatos, uma porque você já sabe isso, né, e outra porque você buscou esse conhecimento, tá? Então, para o recrutador, isso já é bom. Mostra que você não está parado, está esperando. Se você já fazendo transição de carreira, então, aí pô, o cara já tem um trabalho, tem família, ele não pode perder a renda dele, está fazendo transição, então o cara realmente é bom. O cara realmente é esforçado, ele trabalha, ele estuda de noite, no tempo livre dele. Ele não é um aventureiro, né? Porque tem muito aventureiro no mercado. O cara entra na empresa, chega lá, passa aqui um mês e recebe uma proposta de R$ 100 a mais. Aí ganha 5 mil, vai ganhar 5.100. O cara aceita, sabe? Às vezes a empresa pode ser melhor, pode. Às vezes a empresa pode ser pior, pode. Mas independente disso, vira um leilão, você pode se queimar no mercado, tá? Existem grupinhos de recruiters no WhatsApp, eles conversam entre si. Então você pode se queimar se você fizer uma coisa errada e tudo mais. Então, assim, se diferencie pelo conhecimento técnico, pelo hard skill, que a gente chama, e pelo soft skill também. Pratica leitura, tenha hobby, tenha, sei lá, participe de comunidades, escreva artigos técnicos, no LinkedIn principalmente, que o recrutador adora isso, tá? Então, vamos trabalhando ao longo da mentoria essas outras coisas para te diferenciar dos outros candidatos. E o GitHub é ótimo, porque você vai aprender repositórios, vai aprender como configurar seu repositório para funcionar no seu computador sem você ter que ficar digitando a senha toda vez, que é a chave SSH. Vai aprender o que é Brent, vão trabalhar com Brents, Dev, Development, Dev, Stage e Main, né? Vamos aprender a travar a Brent Main para não receber merges indevidos, né? Commits indevidos. Aí vai ter commit, pull, push, pull request e o Git Flow, que é um fluxo de trabalho.
que muitas empresas utilizam, que eu já vi até hoje, a maior parte utiliza o Git Flow, que é um fluxo de trabalho dentro do Git. Se pode ter outros, pode, mas todos são bem parecidos, tá? Se você aprende um, você aprende os outros. Então, você vai aprender ao longo da mentoria como isso funciona. Eu vou pedir para você estudar isso, tá? Esse é o tipo de conhecimento que não vai ter uma aula para você. Você vai estudar, e a gente vai ter uma sessão, e nessa sessão eu tiro as dúvidas que você tinha ficado, você vai explicar para ver se você entendeu. Porque uma das coisas que faz você aprender melhor, além da repetição espaçada, é quando você ensina alguém. Então, quando eu pedir para você estudar alguma coisa, na próxima aula pode ter certeza que eu pedi para você me explicar. Por quê? Porque quando você explica para alguém, ensina alguém, você aprende, você fixa conhecimento melhor. Onde é que eu brinco com meus alunos? É o seguinte: você tem cachorro? Ensina para o seu cachorro o que você está estudando. Ensina para o seu filho, ensina para um bonequinho, se for o caso, sabe? Você tem aqueles action figures, você tem um ursinho pelúcia, sei lá. Pega ele e conversa com ele ensinando para ele. Isso é ótimo para você fixar conhecimento, tá? Então a gente passa pelo GitHub e vê a mesma coisa aqui do lado de cima. A gente perde pouco tempo aqui e vai praticando ao longo da mentoria. Então, no primeiro dia, eu vou explicar algumas coisas para você, você vai ver a aula que tem gravado lá sobre isso, e a gente vai começar a praticar. E nessa prática, nos primeiros dias, eu vou falando para você os comandos. Eu falo assim, git, commit, qual que é o mesmo parâmetro que você colocar a mensagem? Tá, aí você vai lembrar, entendeu? Ou às vezes, se você não está lembrando, eu falo, não tem problema. Na próxima aula, eu já vou pedir de novo. Até você começar a fixar. A repetição espaçada é aprendizagem com o tempo, não é decoreba. O que você decorou no passado, não sei quantos anos você tem hoje, mas que você decorou no ensino médio, você já esqueceu. Não é decoreba, é o que você pratica, é o que fixa conhecimento é praticar, tá? É usar. Então a gente vai fazer isso. O Scrum, você não precisaria saber. Por quê? Porque Scrum para o programador são 4 reuniões, tá? É a metodologia ágil. Quem é responsável pelo Scrum nas empresas é o Scrum Master, é o coordenador da equipe, o coordenador de desenvolvimento, gerente de desenvolvimento, Product Owner. O programador só participa de 4 reuniões. Então, o que eu vou ensinar para você é por que essas reuniões servem, né? E como se comportar, o que fazer nelas, para que elas servem. O que você vai falar? O que você vai só falar, basicamente, tá? Então, eu falo o que é metodologia ágil, sprint, que são um intervalo de dias, né? Normalmente, nas empresas, elas usam sprint de 14 dias. Nesses 14 dias, você faz uma planning no primeiro dia para escolher as tarefas que estão no backlog que vão entrar na sprint de 14 dias, que vai iniciar amanhã. Aí, todos os dias, você faz a daily, falando o status das tarefas que você estava desenvolvendo, ontem, hoje, o que você pretende fazer hoje, se você tem dificuldade ou não e tal. A retro, que é no final, e a review também, que é no final. Aí uma você vai falar assim, não, deu tudo certo, foi legal pra caramba, fiz todas as tarefas programadas. Aí a outra vai falar, não, dessa sprint eu não gostei do pessoal de banco de dados, DBA, eu não gostei do pessoal de infraestrutura, enfim. Então são só comportamentos, só falas. Então eu passo isso aqui com você e a gente vai simular uma planning, uma daily, uma retro e uma review, tá? A daily ela é diária, mas a gente não vai simular diariamente porque é inviável pra gente. Mas a gente vai fazer algumas sessões dessa para você entender como se comportar. É simples, é fácil, é só para você, quando chegar no seu primeiro emprego, na sua primeira vaga, você vai ter esse diferencial e se você conseguir, você não precisa ficar apavorado, nossa, uma reunião que eu posso falar, estou com medo, não sei o que. Não precisa. É simples, eu vou te mostrar como é simples, tá? Então isso tudo também vai participando da sua comunicação, da sua compreensão, isso tudo vai ajudando. Como a mentoria é focada em projetos back-end, em desenvolvimento web back-end, o HTML e CSS a gente vai passar basicamente nele para construir formulários, melhorar a apresentação de dados, que a gente vai aprender de JSON, né, que é a resposta das APIs. O JSON, a leitura dele às vezes pode soar um pouco difícil, né, para as pessoas. Então você tem que apresentar às vezes com listas enumeradas ou sem enumeradas, criar um formuláriozinho de cadastro de alunos, cadastro, sei lá, de carro, qualquer coisa que você queira desenvolver o projeto. Então a gente não aprofunda muito, você aprende a usar, básico, intermediário e parte para frente. E o Docker também é outra coisa que você não precisaria se preocupar, ainda mais sendo júnior. Quem mexe com isso aqui nas equipes normalmente é o pleno e sênior, mais o sênior, né? Quem configura, quem cria o container Docker são o pessoal de infraestrutura, ele passa pra gente, maioria das vezes. Algumas empresas não funcionam assim, tem lá a infraestrutura, mas eles não querem saber de você, você se vira. Aí nós vem produção e vem batendo em você, você fez errado, mas eu pedi ajuda, você não me ajudou, enfim. Lavar roupa suja aqui não. Mas o Docker são servidores, são containers que funcionam como servidores, né? É bem mais leve que você ter uma máquina virtual, ou você ter 2 computadores, ou ter um dual boot, que não funcionaria para você, porque você tem uma partição com Windows, outra com Linux. Aí você programa no Windows, o Linux está desligado, não consegue acessar. E o container não, ele só vai subir de um servidor Linux aquilo que precisa para funcionar aquilo que você pediu. Por exemplo, o Node. Se eu peço para subir um container para executar o Node, ele não vai subir um servidor Linux inteiro. Ele vai subir só o necessário para poder funcionar o Node. Mesma coisa para PHP, mesma coisa para banco de dados não relacional. Então, funciona desse jeito. Então, a gente vai aprender a como configurar um servidor Node,
básico, não vão alocar memória, essas coisas, não precisa, você não precisa disso, quem vai mexer com essa tunagem, quem vai mexer é o pessoal de infraestrutura ou o programador sênior, tá? Mas você vai saber o que são containers, usar o Docker Compose, que é a orquestração dos containers, que é onde você gerencia, organiza eles, a subir um container, a parar um container, colocando 2 ou mais containers na mesma rede, porque quando você cria um container, ele cria uma própria rede interna dele que funciona com a rede do seu computador. Aí você vai fazer, a gente vai fazer o projeto seu, em JavaScript ou PHP, e você vai fazer um banco de dados. E esse banco de dados vai ficar em outro container, não fica no mesmo container. Pode ficar, mas a gente já separa ele para a gente simular um microserviço, tá? Ou separa a sua aplicação em 2 microserviços para simular acessando o mesmo banco de dados. Não é a arquitetura ideal, mas a gente vai simulando. Então a gente vai colocando isso aqui, é bem simples, não tem dificuldade para você. Você não vai aprender a mexer, tunar todas as funções do Docker. É o básico para você funcionar. Quando você entrar no seu primeiro emprego e fazer o Git pull lá, baixar o projeto, ter um Docker, você saber como subir ele, como iniciar. Você tem que pedir ajuda para alguém. Não que pedir ajuda seja errado, não é. Mas você demonstra que você sabe alguma coisa a mais. Você aprende a mais, tá? E posso falar um negócio? Não tem curso desse no mercado aí não, tá? Que ensina esse tipo de coisa aqui não. Vendedor de curso, você quer vender cursinho e ganhar dinheiro. Isso aqui não, isso aqui é para te deixar pronto a primeira vaga sua. Então aqui no Docker, mesma coisa dos outros. A gente passa, dá uma visualizada, dá uma estudada e vamos para a prática, tá? O que é a prática? A gente vai começar a entrar no JavaScript, tá? Aqui no começo a gente não vai usar o Docker ainda, vai começar a usar o GitHub. O GitHub a gente começa a usar aqui no HTML, tá? No HTML a gente vai começar a usar ele. Não vai ser o projeto. Por falar em projeto, o projeto que vai ser desenvolvido na sua mentoria, ou os projetos que você escolhe, do seu desejo. Se você fala, Fernando, eu quero fazer um de concessionária de veículo, Fernando, eu quero fazer um de laboratório de análises clínicas, Fernando, eu quero fazer um de hamburgueria, é problema seu. Eu estou aqui para te auxiliar, para ser seu mentor. Eu não imponho um projeto para você. Agora, no caso de um aluno meu aqui, Fernando, não tem criatividade nenhuma, eu não quero fazer o projeto na área que eu trabalho. Pode sugerir aí um projeto que a gente vai fazer ele. Eu sugeri, ele aceitou. Tá? Eu fiz baseado na experiência que eu tenho. Então, facilita para mim passar o aprendizado. E por que eu falo que você pode escolher? Porque desde aqui do começo, na loja de programação, quando eu for explicar as coisas para você aqui, eu vou explicar usando a sua experiência profissional atual. Tá? Ou um hobby que você gosta muito, algo que você tem um profundo conhecimento de fluxo, de como funciona. Para que você, da mesma coisa do inglês aqui, se você não souber inglês, para que você não tenha que adquirir outro conhecimento para depois aprender a programar, ou aprender a programar junto, você vai ficar cada vez mais complexo, mais coisas para você aprender ao mesmo tempo. Então, tenta usar o que você já sabe para você aprender a programar desde o zero. Aí aqui, se você quiser mudar o projeto, pode mudar, não tem problema. Se você quiser escolher, escolhe. Se não quiser, eu defino, tá? É aberto para você. Até porque esse projeto, a ideia é que ele funcione, que fique no seu GitHub e funcione como um portfólio para você. Quando você for nas suas primeiras entrevistas, alguém perguntar, você não tem experiência profissional, né? Você fala, não tenho, mas eu fiz um projeto, o código está no GitHub, e você pode analisar lá, eu te adiciono lá como colaborador para você analisar e tal. Ou às vezes você conseguiu deixar seu projeto rodando em algum servidor. Aí você fala, não, está no servidor tal, endereço tal. Eu fiz o código no GitHub e aqui está o servidor rodando, para você ver como funciona e tal. Então isso vai ser sua primeira experiência profissional, tá? A pessoa consegue ver o histórico no GitHub, o caminho e tal, quanto tempo demorado e tudo. E isso ajuda muito no seu primeiro emprego, tá? Não adianta você saber JavaScript, chegar lá e falar assim, eu sei JavaScript. Tá, qual a sua experiência? Não, tem experiência profissional. Você fez algum projeto? Não fiz. Dificulta, né? Você não vai ter muita oportunidade assim. Então, essa mentoria é pensada para você entrar no mercado o mais rápido possível, tá? Eu não consigo prometer que você vai entrar em 6 meses. Por quê? Não depende só de mim, depende do mercado, depende, sei lá, de comportamento seu, várias coisas. Mas o meu método, você não sabe nada, para 6 meses você está no mercado. Você já sabe alguma coisa? Pode ser antes, tá? Então, e a mentoria não é fixa desse jeito. Eu já falei, se você já sabe alguma coisa, a gente molda ela ao seu jeito, tá? Não tem problema. Mas aqui no JavaScript, a gente começa, no caso, o JavaScript ou PHP, né? Sintaxe e estrutura da linguagem, no caso aqui eu coloquei JavaScript, mas pode ser PHP, que são as duas linguagens que eu realmente tenho um profundo domínio, então fica bem tranquilo para ensinar, tirar dúvidas e tudo mais. Arrays e objetos, tá? O que são, como funcionam, como interagir com eles, como iterar eles, como trabalhar com eles. JSON, que é basicamente o padrão de retorno das APIs hoje em dia, não tem outro tão bom. Funções, o que são e tal. No caso do JavaScript, a gente vai entender sobre promises, né? A programação orientada a objetos, a gente aprende dependendo da linguagem, porque outra coisa que eu também quero colocar é sobre arquitetura. A gente, aqui nesse projeto que você vai desenvolver aqui, a gente vai começar ele com uma arquitetura monolito. Tá? E durante ele a gente quebra ele para microserviços, para você entender as duas arquiteturas, os benefícios e os malefícios de cada uma, e ir para o mercado já sabendo o básico delas, você não vai aprender elas profundamente, né?
mas saber o básico delas, que mais uma coisa que vai surpreender o seu candidato, seu entrevistador técnico, seu recrutador técnico, né? Tá? Então, isso tudo é uma teia de conhecimentos que você, sabendo mencionar na primeira entrevista, nas primeiras entrevistas, sabendo do que significa, sabendo a pessoa sabendo que você já estudou aquilo, cara, dá um diferencial muito grande para você. Então a gente já passa pela programação orientada a objeto, arquitetura, monolito e microserviço. No caso do JavaScript, a gente tem o TypeScript, tá? Aí a gente entra para o Node.js, que até aqui a gente vai praticando os comandos, a sintaxe, a estrutura do JavaScript. E daqui do Prometheus para frente a gente começa a aprofundar mais no JavaScript. E aí a gente vai começar a usar o Node.js, que a gente vai instalar no seu computador, óbvio, para facilitar algumas coisas, mas a gente vai usar ele através do Docker no seu projeto. Porque, como eu falei, vai ter um servidor que a gente vai separar monolito, depois microserviço e tudo mais. Então, daqui para frente a gente começa a usar bastante o Docker. A gente vai começar a usar um pouco antes, mas vai ser o seu projeto que se você escolheu, o que eu escolhi, rodando, já beleza. A gente aprendeu que são representantes, como funcionam, por que são assim, né, os verbos e tudo mais. Então a gente vai aprender isso aqui. Também, até validação e sanitização de dados, tá? A gente vai aprender isso. Porque assim, tem uma validação no front-end? Tem. Mas mesmo que não tenha, a responsabilidade maior da segurança dos dados, da integridade dos dados, é do back-end. Você pode confiar no front-end? Às vezes sim, na mesma empresa e tal, mas às vezes não. Então garante que o seu banco de dados vai estar seguro, não vai ter dado inválido, tá? Você não vai salvar um campo de data como string, né? Então se garanta nesse ponto, porque esse aqui a gente vai aprender. E testes unitários. A gente vai entrar nos testes unitários. No caso do JavaScript a gente vai ver o Jest, tá? No caso do PHP a gente vai ver o PHP Unity. Isso tudo para você ser um cara diferente. Você vai ser um mais do teste unitário? Não. No Júnior, não. No termo da mentoria, não. Mas você já vai conseguir fazer seus testes unitários iniciais ali, fazer, como chama? Criar dados fakes, né? Fakear dados, para você gerar testes, tá? Isso tudo já com o banco de dados começa aqui no meio, aqui compromisso já nas funções aqui a gente já vai começar a mexer com o banco de dados, que no caso aqui vai ser Postgre, tá? É o que eu acho melhor, é o que eu tenho mais experiência, é o que eu vejo o mercado usando bastante, tá? Mas a gente vai usar Postgre, mas a linguagem que a gente usa é o SQL e serve para todos os bancos de dados, menos o Oracle, né? O Oracle é bem parecido, mas tem umas diferenças. Então você pode usar MariaDB, você pode usar SQL Server, que vai mudar o visual dele, a estrutura dele um pouco, tá? Mas a linguagem SQL é a mesma para todos eles. E a mesma coisa que eu falei antes, se der tempo, nos 6 meses, a gente pode entrar no NoSQL, ou se você quer ver um outro projeto, quer ver filas, a gente pode ver filas. Se quiser ver Continuous Integration e Continuous Deployment, a gente pode ver, tá? Então, esse aqui é o básico que eu botei para 6 meses, para quem não tem zero experiência de programação, zero conhecimento. Se você já tem uma experiência, a gente conversa, né? Uma primeira reunião não tem custo, é de graça. A gente marca a conversa e vê de acordo com o que você precisa. Se você não sabe nada, é isso que a gente vai seguir. Se você sabe alguma coisa, já tem alguma experiência com linguagem, já aprendeu Python, já aprendeu JavaScript, mas não consegue avançar, a gente conversa, a gente vê de onde que a gente pode partir. A gente pode pular tudo isso aqui, ou se a gente pode pular uma parte aqui, entendeu? Isso a gente vai indo. Se você já conhece GitHub, a gente não precisa passar, tá? Então, essa é a única coisa fixa dessa mentoria, é que se você não sabe nada é desse jeito. Se você sabe alguma coisa é diferente. Se você tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem, me chama no WhatsApp, no Instagram, Programando Seu Futuro. Eu tiro dúvida, mesmo que você não seja meu aluno e tal, estou aqui para isso, para ajudar mesmo. E quiser conversar sobre a mentoria, é só me chamar, tá bom? Obrigado.